privilegiados. A graça de Deus nos alcançou. Não tinha nada de bom em mim. E você também tinha, não. Mas Ele te salvou pela sua infinita graça e misericórdia. E nos deu o direito de sermos seus filhos. Nos deu o direito de adorarmos. Fomos reconciliados com Ele. E agora nós podemos, então, louvá-lo. Que privilégio. Abra sua Bíblia. Evangelho de Mateus. Quero compartilhar com os irmãos uma palavra que está aqui. Capítulo de número 6. O pastor Otávio pediu que nós estivéssemos aqui para trazer uma palavra. E eu louvo a Deus por essa oportunidade de estar aqui junto com os irmãos. E essa palavra está no meu coração e eu quero compartilhá-la com vocês. Mateus 6, verso 6. Todos acharam, amém? Vamos juntos. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, feche a porta e orarás a teu Pai, que está em secreto. E o teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Vamos ler mais uma vez. Vamos lá. Quando orares, entra no teu quarto e, fechado a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto. E o teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Senhor, temos lido a tua palavra. E eu lhe peço, ó Deus, que o teu Espírito possa agora iluminar os nossos corações, para que possamos entendê-la, aceitá-la. E, acima de tudo, ó Deus, nos tornarmos praticantes da tua palavra. Que não sejamos apenas ouvintes, Senhor, mas que nós sejamos praticantes dessa palavra. E nós queremos que o teu Espírito nos ajude a transmitir essa palavra e ao teu povo, meus irmãos, que vai ouvi-la, que o seu Espírito, Deus, possa conduzi-la, segundo cada um, de acordo com o seu propósito. Amém. Podeis sentar. Mantenha a sua Bíblia aberta. Queridos irmãos, desde sábado, no Congresso dos Homens, nosso bispo Walter começou falando sobre a importância de cada homem assumir o seu papel como um guerreiro de oração. E eu creio que não só os homens precisam ser guerreiros de oração, mas, obviamente, todos nós. E eu tenho certeza que, assim como a minha vida, a sua vida, tem espaço para poder melhorar na oração. Ou você já está 100% na sua prática de oração? Certamente que não. E eu quero, então, pensar hoje com os irmãos sobre essa forma de oração que Jesus fala aqui, que é a oração secreta. Creio que nós precisamos continuar pensando, aprendendo, para que essa verdade não só fique na nossa mente, mas ela desça ao nosso coração e nós sejamos não só ouvintes, mas praticantes dessa palavra. E hoje de manhã, esse assunto me veio ao coração, e de muitos que eu poderia pregar nessa noite,
essa palavra ficou muito forte no meu coração. Então, eu quero pensar com os irmãos sobre esse assunto. O conhecido pastor e escritor Francis Chan, autor de um livro muito conhecido, Deus Esquecido, ele disse, em forma de alerta, o seguinte, que a sua maior preocupação com esta geração é a nossa incapacidade de nos concentrarmos, especialmente em oração. Todos nós sabemos a grande dificuldade que existe diante dos muitos meios que roubam nossa atenção, quer seja pela distração, quer seja roubando o nosso tempo, ou quer seja pelas preocupações que a vida moderna nos traz. Nós, então, somos uma geração que temos perdido o hábito de orar solitariamente, secretamente, continuamente e diariamente. Nós participamos do culto de oração, e alguns participam até da vigília, uma vez por mês. Mas nós temos perdido esse hábito diário da oração que Jesus fala aqui, aquela oração particular, aquela oração secreta, aquela oração que é só você e Deus, é só Ele que está te vendo. Nós temos, então, perdido a oportunidade de recebermos visitações gloriosas de Deus, porque nós não temos dedicado tempo para a nossa própria vida de oração. Somos muito ocupados. Precisamos, então, entender que Deus tem seus canais para derramar a sua graça e bondade para aqueles que o buscam. E a oração, sem dúvida alguma, é um dos meios de Deus manifestar a sua graça ao seu povo. E nós não podemos ignorar esta realidade. Através da oração, através da sua palavra, através da sua igreja, com a comunhão uns com os outros, Deus ministra a nós, seus filhos, a sua graça. Então, a oração ela é um meio da graça de Deus ser derramada sobre nossas vidas, assim como a sua própria palavra também é um meio. E ao pensarmos sobre oração, uma primeira verdade que eu creio que é tão importante para nós nunca esquecermos é que a primeira coisa que nós temos que saber sobre a oração é que a sua principal finalidade não é obter coisas de Deus ou buscarmos algo que Deus possa nos dar. Essa não é a principal finalidade da oração. Quando a gente fala em oração, a primeira coisa que a gente vem na mente é o quê? Necessidade. Pedir, receber algo. Mas, à luz das Escrituras, à luz do ensino de Cristo, à luz das epístolas paulinas, à luz da teologia bíblica, essa não é a principal finalidade da oração. Na verdade, o principal propósito da oração é nós obtermos mais do próprio Deus na nossa vida. Você percebe a distinção? Então, quando eu
penso em oração, eu não tenho que pensar como esse canal de acesso para me receber algo de Deus. Mas eu tenho que pensar na oração como canal de acesso para me receber mais do próprio Deus na minha vida. Os irmãos entenderam a diferença? Perceberam a distinção? Então, quando você pensar na oração, pense nela como esse canal de você obter mais de Deus na sua própria vida. E as outras coisas? As outras coisas são consequências, como você vai ver a seguir. E falando sobre o propósito da oração, o nosso conhecido homem de Deus, pela sua profundidade naquilo que escreve e na sua vida de comunhão com Deus, pastor e escritor John Piper disse o seguinte: não é errado nós querermos dádivas de Deus e pedi-las. A maioria das orações na Bíblia é para pedir as dádivas de Deus. Só que tem um detalhe. No entanto, toda dádiva deve ser desejada essencialmente porque ela nos mostra mais do próprio Deus. Ou seja, quando nós recebemos um milagre, quando nós recebemos uma cura, quando nós recebemos uma resposta de Deus, isso, na verdade, vale muito mais do que aquilo que Ele nos deu. Por quê? Porque essa resposta da oração, no fundo, está nos mostrando mais dele mesmo. Todos os milagres que Deus fez no deserto, e foram muitos, todos os milagres que Deus fez no Antigo Testamento, e foram muitos, usando todos os seus profetas, no fundo, Deus estava revelando ao seu povo mais dele mesmo, aquilo que ele é, aquilo que ele faz, da sua própria grandeza. Cada milagre que ele fazia, ele estava mostrando assim, ou permitindo que o seu povo o conhecesse um pouquinho mais do seu caráter, da sua grandeza. E tudo que ele fez, irmãos, e tudo que ele faz até hoje, ainda não revelou tudo que ele é, porque a sua grandeza extrapola qualquer limite que nós possamos falar ou tentar descrever, porque ele está muito além de tudo que nós conhecemos. Então, guarde esse primeiro princípio, essa primeira informação sobre oração, e vamos entender que Jesus ensinou sobre oração secreta. Foi o próprio Jesus que ensinou aqui, nesse texto que nós lemos. Mas quando Jesus ensina sobre oração secreta, ao ensinar sobre oração secreta, Jesus não estava dizendo que nós não devemos orar em grupos, ou que nós não devemos orar coletivamente. Afinal de contas, ele até chamou os seus discípulos para orar. E a igreja primitiva tinha muitas reuniões coletivas de oração. Então, a oração coletiva, obviamente, não é errada, e é uma bênção para a nossa vida, mas nós não podemos limitar a nossa vida de oração só às orações coletivas. Ou seja, eu não posso ter uma vida de oração limitada ao culto de segunda-feira ou à vigília da última sexta-feira. A minha vida de oração ela tem que ter uma intensidade maior. Por quê? Porque a oração secreta, na verdade, ela é um teste para a nossa autenticidade. Por quê? Porque ninguém está nos observando. Não há nenhuma exigência. Quando você está lá na sua casa, ninguém está te vendo. Ninguém está me vendo. Vai depender só da minha própria
disposição, da minha própria vontade em me relacionar com Deus, em conversar com Deus. Aqui, os irmãos olham o pastor, os irmãos olham o diácono, os irmãos olham uns aos outros, nós estamos um olhando ao outro. Nós estamos no ambiente coletivo. Mas quando nós estamos sozinhos em casa, é só eu e Deus. Então, quando nós estamos na nossa oração secreta, ali nós revelamos quem realmente nós somos, qual é o nosso interesse, qual é a nossa disposição em buscar a Deus. A oração secreta, ela mostra o quanto realmente nós estamos sedentos por Deus. Ela mostra se Ele realmente é o nosso maior tesouro. Ela mostra se nós temos prazer de estar com Deus. Aqui, nesse momento de adoração, é tão maravilhoso nós estarmos aqui, adorando a Deus, desfrutando da sua presença, mas essa não é uma experiência que tem que se limitar apenas aos cultos. Deus está lá na sua casa. Deus está contigo lá no seu trabalho. Deus é onipresente. E Ele quer que nós vivamos esse relacionamento com Ele. A oração secreta mostra o quanto nós desejamos estar em comunhão, na presença de Deus. Mas olha que interessante. Ao mesmo tempo que a oração, ela mostra o quanto nós desejamos estar com Deus, mas ela também é o próprio remédio para a nossa falta de desejo. Sabe por que muitos, na verdade, fogem da oração? Porque não tem desejo de estar em oração. E o lindo é que a oração não só expressa o nosso desejo, mas como ela também tem o poder de curar a nossa falta de apetite por Deus. Você percebe quanto é profundo isso? Ao mesmo tempo que a oração, ela expressa a nossa paixão, o nosso desejo de estar com Deus. Se ao contrário acontece conosco, ela também é o remédio para nós cairmos de joelho e pedirmos: Senhor, dai-me desejo por Ti, dai-me paixão para estar contigo, que o meu coração possa arder, que eu possa me sentir incomodado. Ela tem esse duplo alcance. Agora vamos voltar aqui. Jesus tinha o hábito de orar secretamente. Ele não só ensinou a orar secretamente, mas que Jesus também tinha o hábito, ele mesmo ensinava, mas ele também praticava. Abra sua Bíblia aí, Lucas 5,16. Vamos usar alguns textos hoje. Hoje eu estou falando de um tema, então não estou expondo um texto só, então vamos usar vários textos. Lucas 5,16. O que é que está escrito aí? Ele, porém, se retirava para lugares solitários. E o que é que ele fazia? Orava. Jesus, então, orava solitariamente, particularmente, secretamente. Outro texto, capítulo 6, versículo 12. O que está escrito aí? Naqueles dias, retirou-se para o monte, a fim de orar.
e passou a noite orando a Deus. Quantas pessoas estavam com ele? Ele estava sozinho, secretamente, ele orando particularmente. Jesus estava olhando, e aqui ele estava olhando, antes de escolher aqui os seus 12 discípulos. Então, repita comigo, Jesus tinha o hábito de orar sozinho. Então, orar sozinho é necessário, orar sozinho é algo que nós precisamos imitar de Jesus. Mas, pastor, eu começo a orar assim, acaba as palavras. Você vai praticando. Quando uma pessoa se converte a Cristo, ela começa na sua vida de oração. E ela faz uma oração de 1 minuto. E ainda sobra tempo. E depois ela vai crescendo na comunhão com o Pai. E depois ela ora 1 hora. Quando ela vê no relógio, já passou 1 hora. Quando você conhece, quem é casado aqui? Isso. Quando você conheceu a sua esposa, o seu esposo, vocês começaram a conversar. E essa conversa foi se estendendo. Os assuntos foram, até que chegou aonde? No casamento. E a gente continua conversando até hoje. Esse ano nós vamos fazer 32 anos de casado. Todos os dias de manhã eu converso com Simone. E eu acordo e eu fico lá esperando ela acordar. Eu gosto quando ela chega e aí a gente fica conversando na hora do café. Mas eu já conversei tanto com ela. São 32 anos, mais alguns anos de namoro. E a gente tem assunto todos os dias. Assim é o nosso relacionamento com Deus. Você começa conversando. E você vai crescendo na comunhão. Você vai crescendo no conhecimento. E daqui a pouco você fica, meu tempo de oração já acabou. Já tenho que ir para o trabalho, já tenho que ir para a faculdade, já tenho que fazer isso, porque a oração é uma disciplina que precisa ser, repita comigo, desenvolvida. Então, Jesus orava sozinho e ele fez isso para iniciar seu ministério. E ele fez isso durante o seu ministério. O nosso tempo já está acabando e eu vou ter que correr aqui. E ele fez isso para poder encerrar o seu ministério. Você lembra? As últimas atividades de Jesus, sabe o que ele fez na cruz? Sabe o que ele fez na cruz? Ele orou. Morrendo. Sentindo dores incalculáveis. As suas últimas palavras foram palavras de oração. E sabe como que ele ora? Uma das suas orações, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus ora no início do ministério, durante o ministério, para encerrar o seu ministério. Agora, eu queria compartilhar ainda com os irmãos algumas orações que nós nunca devemos esquecer. Repita comigo. Orações que nós nunca devemos esquecer. Primeiro, a Bíblia nos ensina a orar por sabedoria. Abra sua Bíblia, Tiago capítulo 1, versículo 5. Ore por sabedoria, para que você entenda o propósito de Deus durante a sua provação. Leia para mim, Alexandre, Tiago capítulo 1, versículo 5, para a gente ganhar tempo. Vamos lá. Acelera.
Que aí a gente lê mais rápido. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Você acompanha aí, o Alexandre vai ler para mim. Tiago 1, 5. Oi? A Bíblia colou as folhas aí. Tiago 1, 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes improspera, e se-lhe-á concedido. O contexto que Tiago está escrevendo isso aqui, se você ler os versículos anteriores e os versículos posteriores, Tiago está falando aqui num contexto de provação. Ou seja, quando nós estivermos no momento de provação, é fundamental que nós tenhamos sabedoria para poder discernir os propósitos de Deus naquela circunstância que nós estamos vivendo. Então, Tiago está ensinando o seguinte: ore por sabedoria para que você entenda os seus momentos de provação. Alguém já passou por provação aqui? Agora, muitas vezes você não percebeu os propósitos de Deus na sua provação. Então, uma oração que nós nunca devemos fazer, nós nunca devemos esquecer, é orar pedindo a Deus sabedoria para nós entendermos os momentos de provação. E não só os momentos de provação, mas nós precisamos orar pedindo a sabedoria de Deus para a nossa vida, em todos os sentidos. Então, repita comigo, sempre orar pedindo sabedoria. Essa é uma oração que nós nunca devemos esquecer. Segunda oração. Salmo 119, versículo 18. Ore para que Deus desvende os seus olhos, para que você possa contemplar as maravilhas da lei de Deus. Irmãos, o salmista faz essa oração várias vezes. Paulo ensina a importância dessa oração quando ele escreve a sua carta aos Colossenses, aos Efésios. Paulo fala da importância de nós orarmos para que os nossos olhos, para que o nosso entendimento seja aberto pelo Senhor. Quem pode ler para mim, então? Bem alto aí, Salmo 119, versículo 18, leia bem alto. Nenhuma pessoa poderá entender verdadeiramente as Escrituras se não for pelo discernimento do próprio Espírito de Deus. Paulo fala isso quando ele escreve lá em Coríntios, dizendo que só o Espírito de Deus é capaz de revelar as coisas de Deus. Jesus falou que quando o Espírito Santo viesse, ele iria ensinar aos seus discípulos todas as coisas. E ainda ia fazer lembrar as outras coisas. Ou seja, para que nós possamos compreender melhor as Escrituras, não é uma atividade somente intelectual. Eu preciso estudar, eu preciso seguir as regras de interpretação, mas eu preciso que o Espírito Santo atue na minha mente, me dando discernimento, desvendando os meus olhos, para que eu possa compreender melhor as Escrituras. Alguém aqui tem dificuldade quando lê a Bíblia? Dificuldade para ler? Dificuldade para entender? Todos nós. Por isso que nós precisamos orar. Essa é uma oração que nunca me esqueço. Eu sempre, Senhor, desvenda os meus olhos. Me ajuda a entender a Tua palavra. Porque
É o Espírito de Deus que pode fazer com que o nosso discernimento espiritual seja ampliado. Terceira oração que nós nunca devemos esquecer. Lucas capítulo 22, versículo 32. Ore para que não venha a desfalecer na fé. Lucas 22, 32. Você conhece alguma pessoa que era aquela pessoa fervorosa na igreja, aquela pessoa que você conheceu crente e hoje está longe de Deus? Alguém conhece alguém assim? Conhece? Sabe o que aconteceu com ele? Desfaleceu na fé. Não perseverou na fé. Perdeu a fé. Olha que texto interessante esse. Lucas capítulo 22, versículo 32. Leia para mim, Alexandre. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Leia agora o 31 também. Lê o 31. Então, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Agora lê o 32. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Simão, Simão, eu intercedi por você, Pedro. Eu intercedi por você, para que a sua fé não desfalecesse. O próprio Jesus está dizendo que orou por Pedro, que intercedeu por Pedro, para que a sua fé não desfalecesse. Uma outra referência, não vamos ler para ganhar tempo, Colossenses capítulo 4, versículo 12, Paulo fala que Epafrodito, ele orava para que os irmãos mantessem firmes a sua convicção quanto ao Evangelho. Então, irmãos, nós precisamos sempre orar para que a nossa fé não desfaleça. E em último lugar, a oração que nunca podemos esquecer de fazer. Salmo 139, versículo 23 e 24. Olha aqui, quem sabe, esse salmo, ele trata de que assunto? É o salmo que fala da onisciência de Deus. Deus conhece tudo, Deus vê tudo, Deus sabe de tudo. Esse salmo, o salmista está expressando a onisciência de Deus. Deus como conhecedor de todas as coisas. Também expressa a onipotência, mas o forte do salmo é a onisciência de Deus. Agora, olha o que ele pede para encerrar o salmo. Capítulo 139, versículo 23 e 24. Uma irmã, leia bem alto para mim, por favor. Depois que o salmista falou de toda a grandeza da sabedoria de Deus, da onisciência de Deus, ele olha para dentro do seu coração e certamente ele viu como o seu coração era enganoso. Aí ele faz essa oração: sonda-me, ó Deus, olha para dentro de mim, vê aquilo que eu não estou conseguindo ver, aquele pecado que eu não estou discernindo. Olha para dentro de mim e vê isso que eu não estou vendo. Queridos irmãos,
A Bíblia nos diz que o nosso coração, o coração do homem, é um coração enganoso. Jeremias 17, 9. E corrupto. Às vezes nós olhamos para dentro de nós mesmos e nos achamos tão justo, tão bom, tão crente, tão perfeito, tão santo, tão merecedor, tão. Mude a sua oração. Olha para dentro de você e fala: Senhor, sonda-me. Sonda-me. Olha, Senhor, aquilo que eu não estou enxergando. O caminho mau que há dentro de mim e afasta do meu coração. Essas são algumas orações, então, que nós nunca devemos esquecer de fazer, irmãos. No nosso momento de oração secreta, na nossa vida particular de oração. Agora, para encerrar, quero te dar aqui algumas dicas para você aplicar na sua vida. Como disse, nós não podemos só saber que nós precisamos orar. Nós temos que orar. Quando eu vou no médico e o médico fala lá, você tem que tomar isso. Aí eu compro o remédio, levo para casa e o que é que eu faço com o remédio? Deixo na prateleira e não tomo o remédio? Não, eu preciso tomar o remédio para que o remédio faça efeito. Então, nós precisamos, com a graça de Deus, nos tornarmos, de fato, praticantes da oração secreta. E você, como toda pessoa normal, tem muitas atividades para fazer, tem muitas coisas que você tem que enfrentar. Lutero dizia que ele tinha tantas coisas para fazer no seu dia, que ele não podia começar o dia sem gastar pelo menos 2 horas em oração. Porque ele era tão ocupado, tinha tanta coisa para resolver, tanta coisa para fazer, e ele sabia que se ele não tivesse a graça de Deus, se ele não tivesse a presença de Deus, já viu aquela pessoa que quer cortar a árvore com machado cego? Ou senão, vou dar um exemplo mais conhecido, né? A irmã está lá cortando o bife com a faca cega. É horrível, né? Ou senão você está cortando a galinha, o frango, com a faca cega. E a pele escorrega. Né? Faca cega faz com que o trabalho se torne muito mais difícil. Aí a gente pega aquela pedrinha, amola a faca, passa cortando, que é uma maravilha. Assim é a nossa vida. Nós queremos viver sem a oração. E a nossa faca está cega. Nosso machado está cego. A gente sofre mais. A gente tem prejuízo. A gente tem tristezas, a gente tem perdas. E Deus está falando: amola a sua faca, amola o seu machado, aprenda a ser dependente, aprenda a ter uma vida de oração, aprenda a gastar tempo em oração. E as coisas vão ser muito mais, não diria mais fáceis, mas nós enfrentaremos com muito mais graça. Ainda que a circunstância não mude, mas você mudou. O problema pode continuar, a luta pode continuar, mas você mudou. Porque quando nós oramos, lembra da primeira coisa que eu falei? Nós recebemos mais do próprio Deus na nossa vida. Curve sua cabeça.
Senhor Deus, obrigado, Pai, pela sua palavra. Senhor, nós precisamos ser despertados por ela, nós precisamos ser, ó Deus, confrontados por ela, porque a sua palavra é o nosso guia, Senhor. Nos ajude para que a nossa vida, Senhor, realmente tenha um espaço para oração. E que nós possamos, ó Deus, na nossa rotina diária, Deus, criar esse hábito diário de gastar tempo com o Senhor, de conversar com o Senhor, de ler, meditar na sua palavra, mas também orar, falar com o Senhor. Que o teu Espírito, ó Deus, possa nos fazer não só ouvintes, mas praticantes da tua palavra. Essa é a oração que nós fazemos, e a fazemos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.